Olá, meus amores! Vamos estudar? Dia 27/7, o nosso novo roteiro. Hoje, a atividade do EMAI 9.3, página 57. Nós vamos continuar os nossos estudos a respeito de peso, de massa, tá bem? Então, olhem só. Vou ler para vocês o enunciado e depois nós vamos conversar um pouco. Atividade 9.3. Na Feira de Ciências, o trabalho de Jorge e Fábio é sobre a massa dos alunos de sua classe. Olha, então massa, o que é massa mesmo? É quando a gente sobe na balança e vê quanto nós estamos pesando, por exemplo, né? Para registrar e apresentar os dados coletados, Jorge elaborou uma tabela. Olha, então Jorge, o que ele fez? Uma tabela, que é esta aqui. E Fábio, um gráfico. Será que tem diferença entre uma tabela e um gráfico? Olha, essa é a última pergunta que tem aqui nessa atividade 9.3. Vamos já analisando. Olhem só. Olha como o Jorge fez. Aqui ele colocou peso, quilogramas, e tem aqui 26, 28, 30 e 32. O que seria isso? O que tem nessa coluna? Se está falando peso, então é o que os alunos pesaram, o que ele observou ao pesar os seus colegas. Número de vezes que aparece. O 26, olhem só. O que significa será estes risquinhos? Não dá para a gente contar? Olhem só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 6 alunos. Aqui não está escrito alunos, mas 6 alunos o quê? Pesaram 26 quilos. Aqui 3, 1 e 4. Olha o Fábio como ele fez. Ele fez um gráfico, ele pegou uma malha quadriculada, colocou aqui, ó, quilogramas, olhem aqui, ó, 26, 28, 30, 32. Tem isso aqui? Sim, olhem nessa coluna, não é? E aqui, quantidade de estudantes. Olha, ele numerou, o gráfico dele está numerado de 1 a 10. E não tem a escala, está de 1 em 1, porque tem gráfico que às vezes a escala é de 2 em 2, a gente tem que sempre observar isso. E aqui o título, olhem só, quanto pesam os estudantes do 4º ano? Então, esse é o título. Aqui tem a quantidade de alunos e aqui os quilos. Vamos ver, será que aqui os dados que nós temos aqui são os mesmos da tabela? São ou não? De qual forma vocês acham mais fácil visualizar tudo isso? Vão pensando aí. Vamos continuar nossa análise, porque a gente sabe que estes instrumentos são meios de dar visibilidade a coletas. Vocês se lembram que na aula passada havia também uma tabela para demonstrar isso, para demonstrar pesos de animais? Então, vamos para a questão A. Olhe, e a Pro vai falar mais uma coisa. Quem está assistindo os vídeos, as aulas, não pulem lá na resposta e copiem não, porque o que pode acontecer? Você pode não aprender tanto quanto você aprende se ouvir o que a Pro está falando, mesmo que você não concordar. Se você discordar, é um sinal de que você está sabendo, e isso é muito bom, tá bem? Olhem só, observando o registro elaborado por Jorge, responda, qual que é o Jorge? Este aqui. Como ele anotou a quantidade de alunos que pesam 26 quilos? Olha aqui, que pesa 26 quilos é essa quantidade. O que ele fez aqui? Por que será? Olha o que a Pro respondeu, agrupando. Fez um grupo de 5 alunos mais um. Aqui não é mais um grupo, mais um que é esse aqui, tá bem? Por que, gente, que ele fez assim? Imaginem se ele fizesse 1, 2, 3, 4, 5, 6...
Representaria? Sim, mas não fica mais difícil de contar? Assim, é um jeito que se tem para agrupar quando você está fazendo coleta de dados. É uma dica, então aprendam, tá bem? Letra B. Quantos alunos pesam 32 quilos? Se eu olhar aqui, dá para eu contar, não dá? Olha, 1, 2, 3, 4. Eu sei que são 4 alunos. E se eu olhar aqui no gráfico do Fábio? 32 quilos, olha. 1, 2, 3, 4. Também dá para eu contar, tá bem? Então, resultado. Letra C. Qual o total de alunos consultados que participaram da pesquisa? A Pro colocou aqui 14 alunos. Como eu sei disso? Onde eu contei? Isso que é importante vocês observarem antes de colocar a resposta aí no caderno. Eu posso contar aqui. Olhem só. Aqui eu sei que tem 6, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Como eu posso também contar aqui, gente? Quantos alunos eu tenho com 26 quilos? Olhem aqui. 6 de 28, com 28, que pesaram 28 quilos. 3, 6 mais 3, 9, mais 1, 10, 11, 12, 13, 14. É assim que eu sei que são o quê? 14 alunos, tá bem? Questão 2. Com base no gráfico feito por Fábio, responda: o que é mais? Alunos com 26 quilos ou com 30? Como que eu faço para ver isso? Onde eu vou buscar essa informação? Vamos voltar no gráfico. O que nós vamos olhar? Olha, se tem mais com 26 quilos ou com 30. Esses dois dados. Com 26 são estes. Com 30 são estes daqui. Olha, no gráfico fica muito fácil de se notar. Mas na tabela, e na tabela, olhem aqui, 26 e 30 também, não dá para visualizar? Sim, no gráfico fica ainda mais fácil, mas tem uma outra pergunta. Olhem só, quantos a mais? Então, a Pro colocou aqui, há mais alunos com 26 quilos. Tem 5 a mais. Como que eu contei isso? Isso é importante vocês ouvirem, vocês saberem fazer, para quando vocês fizerem sozinhos, vocês terem essa condição. Se com 30 eu tenho 1, olhem aqui, equivale a isso daqui, olha, do 26. Quantos tem a mais? 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que eu descobri. E se eu olhasse aqui na tabela? Eu sei que com 26 quilos são 6 e com 30 tenho 1. Seria isso aqui, ó. Eu tenho que contar essa diferença, que são 5. Então, eu posso contar tanto na tabela quanto no gráfico. Vamos para a próxima. Se os alunos que pesam 28 quilos subirem juntos numa balança, qual será o peso indicado? Olhem só, se são 13, eu posso contar de tantas formas. Eu posso contar 28 mais 28 mais 28 é igual a quanto? Posso fazer uma adição? Posso. Eu posso também fazer uma multiplicação. Olha como a Pro fez. Eu montei aqui, ó, 28. Quantas vezes eu tenho que contar o 28? 3 vezes. 3 vezes 8 são 8 mais 8 mais 8, que dá quanto? 24. Olhem o 2 aqui. 3 vezes 2, 6, mais 2, 7 e 8. Por isso, a Pro colocou 84 aqui, como aqui também. Então, qual será o peso indicado? 84 quilos, certo? Olhem aqui o símbolo referência de quilo. Vamos para a atividade 3. Compare os registros da tabela e do gráfico e escreva em que se parecem e as diferenças existentes entre eles. Olhem só, nós já falamos muito sobre isso. O que nós vimos? Que nos dois nós temos os pesos e as quantidades de alunos, não temos? Olhem aqui, peso e a quantidade. Olha aqui, pesos e quantidade de alunos. Nós só temos que saber olhar
para esses instrumentos. A diferença é a forma como esses dados são apresentados, tá bem? Qual o jeito que vocês preferem olhar para conseguir entender melhor? Vocês acharam que a tabela fica melhor para que a gente possa entender ou o gráfico? Particularmente, eu prefiro o gráfico. Mas a tabela, ela também é muito importante, tanto que nós estudamos nas páginas anteriores atividades em tabelas. Gostaram da aula? Aprenderam? Espero que sim. Beijos e bom estudo!